Boa noite, irmãos e irmãs aqui presentes. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a essa celebração. Hoje teremos as seguintes intenções: pela saúde de Keila Cristina Martins do Nascimento e Jean Lourenço Menandi, pelos seguintes falecidos: 7º dia de Sônia Maria de Oliveira, Gilmar Machado, 1 ano, John Lennon, 1 ano, Marisa Vilela Domingues, 10º dia, Rosiele Antônio da Silva, 32º dia, Romeu Wermelin Lack, 15º dia. Por todas as intenções que nos foram pedidas e que serão colocadas no altar, e por todas aquelas que trouxemos no nosso coração. Irmãos amados, Cristo nos convida ao banquete em sua casa para ouvirmos sua palavra, fonte de vida, e nos alimentarmos com a Eucaristia. O mês de agosto é para a Igreja no Brasil um tempo de fortes orações pelas vocações. Neste primeiro domingo do mês vocacional, recordemos os vocacionados ao ministério ordenado, diáconos, padres e bispos, e rezemos em especial pela santificação dos sacerdotes. Como igreja reunida em torno do altar da palavra e da Eucaristia, iniciemos com alegria nossa celebração cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Mais uma celebração em que nos encontramos para louvar e agradecer a Deus. E nesta Eucaristia somos convidados a refletir sobre o pão que nos dá a vida eterna. Saúdo também os nossos irmãos e irmãs que rezam conosco das suas casas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra e à mesa da Eucaristia e nos chama a uma sincera conversão, mudança de vida. Reconheçamos ser necessitados da misericórdia do Pai. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, que a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa,
Nossa Virgem Maria, os anjos e santos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Na alegria desse perdão que acabamos de contemplar, cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, haja terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos. Nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, Deus vem ao encontro de nossas necessidades e, em sua misericórdia, Ele nos oferece o pão do céu, renovando-nos em seu amor. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nós sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura, porque nós trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente. O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente
e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grão, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem ele que ouvistes falar,
e se ele é quem vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompem sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a a Deus. Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Prezados irmãos e irmãs, certas palavras, especialmente da Sagrada Escritura, mexem muito com o nosso sentimento e com a nossa consciência. Quando nós somos capazes de penetrar nessa palavra de Deus, ou permitir que a palavra de Deus penetre
em nossa vida, como experiência pessoal de um Deus que fala conosco, que estabelece uma relação de amor, de proximidade conosco, a palavra de Deus verdadeiramente mexe com a nossa estrutura. Se nós olharmos bem as leituras que nós acabamos de ouvir, as leituras que acabaram de entrar no nosso ouvido e no nosso coração, nós vamos perceber que ainda repetimos a mesma situação do povo do Antigo Testamento e do povo da época de Jesus. Ainda murmuramos, lamentamos as coisas que nós possuímos, as experiências que nós temos no nosso dia a dia. Assim como o povo lá no deserto, que reclamou porque não comia mais a carne que tinha no Egito, no período da escravidão, nós reclamamos de tantas coisas hoje no nosso dia a dia. E isso tem uma razão de ser. Por que que ainda nos tempos de hoje nós repetimos essas atitudes? Nós ainda lamentamos porque perdemos isso, perdemos aquilo. Mesmo Deus nos tendo mostrado a liberdade que Ele nos proporcionou com a vinda do Seu Filho Jesus Cristo, com a Sua paixão, morte e ressurreição, nós ainda somos um povo que lamenta muito aquilo que nós não temos. Como eu disse, daqui a pouco vamos perceber por quê, qual a razão de tudo isso. A segunda leitura, São Paulo nos diz que nós não podemos mais permanecer como antes. Fomos revestidos por Cristo. Por que insistimos permanecer no velho homem? Por que guardamos as estruturas passadas, as coisas erradas? Por que ainda insistimos nos mesmos erros, se nós fomos renovados, transformados pela morte e ressurreição de Jesus? São Paulo diz assim: não podemos mais permanecer como pagãos, cuja inteligência não leva a nada. Não podemos mais permanecer como antes. Nós somos regenerados, nascemos de novo, Deus nos deu vida nova, então temos que viver como homens novos, criaturas novas, gente nova. Não podemos mais permanecer como antigamente. Depois põe o Evangelho, não só como uma palavra forte para a nossa caminhada cristã, mas sobretudo como uma chamada de atenção para as nossas atitudes que permanecem as mesmas do povo da época de Jesus. Quando lemos o Evangelho, fica bem claro que assim como o povo que acompanhou Jesus, nós também não compreendemos nada da sua palavra. Ainda não percebemos qual é o grande sinal que Deus nos deixou, nos enviando o seu Filho Jesus Cristo, para morrer na cruz e dar a nós a garantia do pão da vida eterna. Nós ainda continuamos exigindo que Deus se mostre, que demonstre para nós as suas ações, suas obras, que realize na nossa vida as obras que nós queremos. E aqui nós descobrimos que nós verdadeiramente não percebemos qual é o sentido que o pão do céu tem na nossa vida. Nós utilizamos dessa realidade para o nosso benefício. E eis aqui a grande razão para não compreendermos qual o sinal que Deus nos deixa com a sua palavra, com toda a sua palavra, e nesse final de semana especialmente, quando São João nos fala do pão da vida eterna, aquele pão que sacia a nossa fome, que nos dá a garantia da vida eterna. Toda vez que nós observamos essa realidade, nós percebemos que transformamos Deus não mais numa relação de proximidade, de afeto e de amor, que deveria ser a construção da nossa existência cristã, baseada nessa relação de amor. Deus estabeleceu desde o início um relacionamento de aliança e de grandiosíssimo amor por nós, e quer permanecer dessa maneira. Só que nós instrumentalizamos essa relação,
e deixamos de ter com Deus uma relação de amor e passamos a ter uma relação muito ruim para a nossa existência no mundo atual. Nós transformamos Deus em nosso empregado. Exigimos que Deus faça em nós aquilo que nós queremos, não só o que nós necessitamos. E Deus sabe muito bem das nossas necessidades, não é? Ele sabe do que cada um precisa nesse momento. Sabe muito bem daqueles que estão passando fome, daqueles que estão passando frio nesse tempo. Mas nós transformamos essa relação numa obrigação de Deus para conosco. O Papa Francisco chamou isso de uma situação feia. Nós transformamos a relação de amor que nós deveríamos ter com o nosso Deus numa relação feia, porque obrigamos Deus a nos atender quando nós queremos, quando nós necessitamos. E as 3 leituras mostram isso de uma forma muito clara. O povo do Antigo Testamento murmurou, porque mesmo em meio à liberdade que tinha recebido de Deus, saiu do Egito para ganhar a terra prometida, e na primeira experiência de deserto, de necessidade, eles reclamaram do período em que eram escravos, porque lá pelo menos eles comiam, tinham o que comer, mas não eram livres, não podiam escolher, não podiam pensar, não podia dar os próprios passos. É alguém que determinava tudo nas suas vidas. E nós agimos ainda hoje da mesma maneira. Murmuramos sempre e reclamamos das coisas do passado. A segunda leitura, como já experimentamos agora há pouco, nos mostra que permanecemos fechados no velho homem. E Deus nos aponta a grande novidade da sua vida derramada a favor da nossa própria vida. E se somos homens novos, renascidos da morte e ressurreição de Jesus, nós precisamos dar um passo à frente, sair do velho homem, das estruturas passadas, da falta de liberdade, para ganharmos a verdadeira liberdade que Jesus nos mereceu com a sua paixão, morte e ressurreição. São Paulo tem uma frase muito bonita que pode nos ajudar a entender essa relação de amor que precisamos ter com Deus. Ele diz que nós fomos revestidos do Cristo. Cristo nos reveste dele. Então a nossa relação de amor com Deus deve ser a partir da relação de amor do Filho para com o Pai. Se nós imaginarmos Jesus no exercício da sua missão, nós vamos compreender que ele nunca exigiu nada de Deus. Na confiança e na obediência, ele seguiu a sua missão, porque sabia que Deus havia reservado, não só para ele, mas nele, por nossa causa, a vida plena, a realização de toda a nossa existência. E quando chegamos no Evangelho, é que nós descobrimos que, não percebendo o grande sinal do amor de Deus para conosco, nós nos esvaziamos enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus, e nos tornamos nada, como os pagãos, que nos diz São Paulo na segunda leitura. O Evangelho de João nos apresenta a grande resposta. Há algumas perguntas, alguns questionamentos. O povo pergunta a Jesus: que obra o Senhor realizou para ser maior que Moisés, que deu pão lá no deserto? E Jesus responde: a obra que vocês precisam realizar é que acreditem no Filho do Homem. Crer, aderir, ligar-se, estar junto, para que vocês possam vivenciar essa experiência do amor de Deus no meio de vocês. De que maneira nós vamos realizar essa obra de Deus no nosso meio? Vivendo como Jesus. Jesus é a grande referência, é o grande sinal. Por isso o evangelista diz que ele é o pão, né? Eu sou o pão da vida eterna. Quem come deste pão viverá eternamente. Nada, nem ninguém é capaz de nos dar esse pão de toda a nossa vida. Mesmo reconhecendo que Deus
atende às nossas necessidades, mesmo reconhecendo que Deus tem um olhar atento, amoroso, especialmente para com os mais necessitados, nós não podemos transformar essa nossa relação de amor, porque Deus nos ama, numa relação destrutiva, que nos distancia de Deus, que nos tira essa marca, esse selo de sermos filhos de Deus, adotados por Ele, salvos por Ele. Ele, Jesus, é que é o pão de toda a nossa existência. E como é que nós podemos compreender esse grande sinal? Que pão é esse? Que vida é essa que Jesus nos fala? Como é que nós transformamos essa palavra de Deus em ação concreta? Aí precisamos compreender, se Jesus é o pão que dá a vida plena, eterna, precisamos comer desse pão, seja na Eucaristia, seja na sua palavra, o pão da palavra. E todas as vezes que comemos deste pão, nós somos transformados nele e nos tornamos, no nosso dia a dia, Cristo presente no meio de todos. É sendo o Cristo presente no meio dos outros nossos irmãos que nós conseguimos então realizar a obra de Deus. Comer deste pão para viver a vida eterna, para ter a vida eterna, é viver como Jesus viveu no nosso dia a dia. Eis a grande proposta desse domingo: acolhermos Jesus na nossa vida, comermos deste pão para que possamos realizar a obra de Deus, fazendo como Jesus fez, realizando tudo o que Jesus realizou. É ligar nossa vida à vida do Cristo, sendo no nosso dia a dia o Cristo presente em todos os lugares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor concede ao seu povo força e perseverança. De coração sincero, elevemos a Ele nossas orações, dizendo: Deus de bondade, ouvi-nos. Deus de bondade, ouvi-nos. Acompanhar com o vosso amor o nosso arcebispo Dom Paulo Peixoto, os sacerdotes e diáconos da nossa arquidiocese, para que sejam para todos nós pais, mestres e educadores de piedade eucarística e de santidade de vida. Nós vos rogamos. Deus de bondade, ouvi-nos. Amparai os nossos governantes para que sejam homens justos e ajudai-os na edificação do bem comum e na defesa dos direitos humanos. Nós vos rogamos. Deus de bondade, ouvi-nos. Auxiliai os jovens que sentem o chamado ao ministério ordenado e encorajai-os em seu processo de discernimento a responder com a generosidade da fé. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, Senhor, nossa prece. Volvei o vosso olhar de ternura para os formadores do nosso seminário, para que sejam sempre movidos pelo Espírito Santo na arte da formação dos nossos futuros sacerdotes. Nós vos rogamos. Deus de bondade, ouvi-nos. Deus Pai, que enviastes o vosso Filho, que nos dá o verdadeiro pão do céu, saciai a fome e sede que temos de vós,
Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Coloquemos no altar do Senhor os dons do pão e do vinho e também da nossa vida cantando. A mesa santa que preparamos, nós que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, pelo trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nossa oração eucarística, mais uma vez, não está presente aqui no nosso telão. As pessoas vão acompanhar repetindo o que a nossa comentarista apresentar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso. Pela vossa palavra criastes o universo e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho reunis em uma só família os homens e as mulheres criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, em seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome
verdade, vós sois santo e digno de louvor a Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. O Vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, ó Pai Santo, a memória do Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha. E vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem do vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Paulo, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos una num só corpo. Vosso Espírito nos une a um só corpo. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Marisa Vilela Domingues, Resiele Antônio da Silva, Romeu Ermeling Lac, Sônia Maria de Oliveira, Maria Terezinha Sesta, Cássia Costa, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa caminhada terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos, meus irmãos, com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meus irmãos, nossa recomendação para a distribuição da Eucaristia. Quem não for comungar já pode permanecer sentado, e quem for comungar fique de pé. Assim eu e as ministras podemos identificar quem vai receber a Eucaristia. Uma das ministras vai passar primeiro com álcool em gel para que a pessoa higienize as mãos. Depois eu passo, deixando a Eucaristia. Assim que receber a Eucaristia, tira uma alça da máscara e comunga. E logo após, coloque a máscara novamente no rosto. Não podemos ficar aqui no recinto sem a máscara. Depois de receber a Eucaristia, a outra ministra também vai passar com álcool e gel para que a pessoa higienize novamente as suas mãos depois de ter recebido a Eucaristia. Não pode faltar a palavra, não pode faltar-nos o pão, não pode faltar compromisso para quem der ao mundo de irmão. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. E o teu evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta
de um mundo melhor. E o teu evangelho transforma. Tu és nosso Deus Salvador. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. E o teu evangelho transforma. Tu és nosso Deus Salvador. Senhor, teu povo reunido comunga teu gesto de amor. Aprenda a viver na partilha dos pobres que faz defensor. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. E o teu evangelho transforma. Tu és nosso Deus Salvador. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. E o teu evangelho transforma. Tu és nosso Deus Salvador. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Como é doce a comunhão dos remidos em amor. Comunhão contigo, sim, na igreja, ó Senhor. Expressão de sua glória e seu amor. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Como é doce a comunhão dos remidos em amor. Comunhão contigo, sim, na igreja, ó Senhor. Expressão de sua glória e seu amor. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar para os nossos avisos. Nós lembramos que estamos aos poucos retomando algumas atividades aqui na nossa comunidade. Já retomamos as missas, domingo 8 da manhã e às 7 da noite. Retomamos também as missas lá na comunidade Cristo Redentor, domingo às 9h30 da manhã. E na segunda-feira também às 19h30. Portanto, amanhã teremos missa aqui na igreja às 7h30 da noite. Toda segunda-feira às 7h30 da noite. Já retomamos também a preparação dos batizados. Já houve nesse mês de julho a preparação. E agora, no mês de agosto, a celebração dos batizados. Próximo domingo e no dia 22, nós teremos celebração dos batizados. Aqueles que forem batizados deverão procurar a secretaria da paróquia para fazer a sua inscrição. Nosso recado também sobre a campanha de solidariedade para com as famílias necessitadas. Todos já estão ouvindo esse nosso recado todos os domingos há mais de ano. Isso porque a pandemia tem feito muitas famílias necessitadas do pão mesmo do dia a dia. Além da necessidade que temos do pão da vida eterna, muitas outras famílias têm necessidade do pão do dia a dia, que mata a fome do corpo mesmo, né? Do arroz, do feijão, do óleo, né? Para fazer a comidinha ali do dia a dia. E a paróquia tem
feito a sua campanha de solidariedade, arrecadando alimento para ajudar essas famílias. Quem se sentir sensibilizado e quiser ajudar, doando alguma coisa da cesta básica, pode trazer durante a semana e deixar conosco aqui na secretaria, ou então nos finais de semana, durante a missa, tragam também, pode nos entregar, que a equipe se encarrega de organizar e fazer a entrega a essas famílias necessitadas. A nossa pastoral da saúde aqui da paróquia, ela sempre realiza muitas obras aqui pela paróquia, e durante a pandemia não pôde fazer muita coisa. Nós tínhamos a nossa pechincha, não pôde ser feito, a visita nas casas geriátricas também não podemos fazer, visita nas casas das famílias onde tem doentes, que também está suspenso. No entanto, a pastoral da saúde tem feito, campanhas, ajuda as famílias sempre com fralda e alguma coisa. E para nos ajudar a ter o que oferecer a essas famílias, a pastoral da saúde vai realizar no dia 15 de agosto uma galinhada para arrecadar fundos, para ajudar também nessas famílias. Quem quiser ajudar comprando a galinhada, nós temos ali, está só na entrada aí, Ana? Só com você? Tem a Ana ali, mas tem o pessoal também dos dois lados aqui, temos pessoas vendendo o convite da galinhada, R$12. Quem quiser nos ajudar a vender, pegue com elas, pega alguns bilhetinhos, venda para os seus amigos. Não conseguiu vender, devolve, depois a gente consegue talvez vender aqui. Mas nos ajude também nesse processo de a pastoral da saúde ter aí os seus recursos para ajudar também as suas famílias, certo? Tem algum recado a mais? Não? É recado? É aviso? Na Assembleia eu vou falar, é só porque... Padre Gilberto, agora entrando no mês de agosto, no mês vocacional. Então não é um aviso. Eu fui encarregada de dizer ao senhor algumas palavras, mas com muita simplicidade nas minhas palavras, eu quero dizer o quanto o senhor é importante para nós, o quanto o senhor significa para cada um dessa comunidade. Peçamos à Virgem Maria que o cubra com o manto protetor e que o senhor continue conosco por muitos e muitos anos, que o senhor continue nessa batalha do senhor de nos tornarmos pessoas melhores. O senhor tem o dom da palavra, o dom do amor e o dom da união. E nós somos muito gratos a Deus por tê-lo aqui conosco. Que o senhor tenha muita saúde, amém, muita paz e muita perseverança. Que Deus o proteja. Parabéns pelo dia do Padre, agora dia 4. Amigos, já que a canção diz assim, meus amigos, muito obrigado. Peço que continuem rezando sempre por mim. É o melhor presente que vocês podem me dar, além da amizade, da presença, do carinho, do afeto, a oração, O padre talvez seja o ser que mais precisa de oração no planeta, tá? Então rezem para que eu continue com o meu ministério, servindo a Deus, servindo a comunidade a qual fui confiado. Rezo também por todos vocês, trago sempre no meu coração e com carinho rezo todos os dias. Às vezes não lembro o nome, porque são muitos, eu sou um padre só com muitos paroquianos,
mas lembro de pedir a Deus que possa proteger, sobretudo nesse período da pandemia, as pessoas daqui da nossa comunidade e também os seus familiares. Muito obrigado, querido. Que Deus abençoe. Peço agora um minuto da atenção. A igreja, ela caminha, se mantém viva há muitos anos, mais de 2000 anos a igreja está viva. E uma das causas dessa permanência da igreja é que ela se renova sempre, né? Ela procura se renovar, levando sempre a palavra de Deus, o projeto de Deus, e para se renovar, ela precisa sempre pensar na sua caminhada, refletir sua caminhada. E de tempos em tempos a igreja faz isso, a igreja do mundo. E a nossa igreja aqui da América Latina e do Caribe, ela está organizando a sua Assembleia Eclesial que vai acontecer no México no mês de novembro. Até chegar lá, ela está fazendo um processo que chama escuta. Esse processo é o quê? Ouvir o povo, né? Ouvir o que o povo tem a dizer de si mesmo, que é a igreja. E nesse processo, nós vamos apresentando para a equipe o nosso pensamento, como nós enxergamos, nossas sugestões, nossas propostas. A equipe aqui da Diocese que está organizando esse processo, escreveu uma pequena carta que está sendo lida hoje em todas as paróquias da nossa Diocese. Então peço um minuto, vou ler a carta, não é longa, mas para a gente sintonizar um pouquinho. Todo mundo pode participar desse processo de escuta. E aqui a carta vai dizer isso para nós. Cristo nos salva e nos envia a sermos uma igreja vocacional e sinodal. É este o tema que a Pastoral Vocacional nos propõe para rezar, refletir nesse mês de agosto. Somos chamados a fazer a experiência de pessoas que foram salvas em Jesus Cristo, e é Ele mesmo que nos envia para sermos uma igreja atenta ao chamado, para viver a sinodalidade, ou seja, caminhar juntos, rezar juntos, refletir juntos, decidir juntos e viver juntos o Evangelho. Estamos percorrendo um caminho muito bonito, rumo à Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Essa Assembleia Eclesial será um importante encontro de todo o povo de Deus que vai acontecer em novembro no México. Pela primeira vez, atenção, pela primeira vez, leigos e leigas, religiosos e religiosas, diáconos, padres, bispos e cardeais vão se sentar juntos para buscar novos rumos para a nossa igreja. Neste mês vocacional acontece o processo de escuta para recolher as grandes contribuições do povo. O Papa Francisco e a Igreja na América Latina querem escutar o que nós temos a dizer sobre a igreja e sua missão no mundo. Todos são chamados a participar através da internet. É fácil encontrar e acessar a página da Assembleia Eclesial. Você poderá participar de forma individual ou em grupo. Chame as pessoas da sua pastoral, do seu grupo, do movimento, da associação e participe deste momento tão importante para a vida da nossa igreja. Procure se informar sobre a realização desse processo de escuta rumo à Assembleia Eclesial e venha participar conosco. Neste primeiro domingo do mês vocacional, nós rezamos e nos empenhamos para que nossas comunidades, leigos e leigas, diáconos, padres e bispos, possam fazer uma bonita caminhada sinodal, isto é, caminhar juntos como povo de Deus, construindo o reino sob o olhar materno de Nossa Senhora de Guadalupe. Nós temos nessa equipe a Sônia, fica de pé um pouquinho, Sônia. A Sônia, a Ana Maria que está lá atrás, não sei se a Emília está aqui, está junto, né? Se alguém quiser saber o que é essa Assembleia Eclesial, pode procurar as duas, ou procure lá na internet, Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, e ali você vai saber como você pode contribuir para essa Assembleia. Como a carta nos diz, todo mundo pode participar, todo mundo, não é o padre ou a pessoa A, B ou C, qualquer pessoa pode participar dessa Assembleia, dando sugestões, participando
de alguns eventos da Assembleia, tá bom? Mas se alguém quiser saber mais, né, ao invés de procurar, pode procurar a Sônia, pode procurar a Ana Maria, que elas têm as informações necessárias nesse processo de escuta. Se não temos mais nada, vamos pedir a Deus que nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando aos nossos dizimistas que trouxeram seu envelope, ou aqueles que quiserem fazer a sua oferta em dinheiro, na saída temos ali os nossos cestinhos para recolher a sua contribuição. Tenham todos uma boa semana e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Deus que me criou e que me consagrou para anunciar o seu amor. Deus que me